Abra sua Bíblia, por favor. Carta aos Hebreus, no último capítulo, capítulo de número 13, nós vamos analisar dois versículos, o 5 e o 6, o quinto e o sexto, de Hebreus, capítulo de número 13, os versículos 5 e 6. A versão que eu quero usar é a NVT, a nova versão transformadora, e ela diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, repita comigo, Deus disse, porque Deus disse, não o deixarei, olha o que Deus falou, não o deixarei, e jamais, não existe a possibilidade de eu te abandonar. Versículo 6, porque Deus disse, aí o versículo 6 vai dizer, por isso podemos dizer, aí diga assim, eu posso dizer, não, aí você tem que falar, você está muito acanhado, diga, eu posso dizer, isso, eu posso dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Amém. Agora eu vou ler na versão da minha Bíblia, e tem uma irmã aqui, que eu não vou dizer o nome, mas eu vou apontar, e está querendo levar minha Bíblia, mas eu não vou dar. A minha versão é essa aqui, que é a que eu estou usando atualmente, é a judaica. E ela tem algumas colocações de entendimento judaico que é muito bacana para a gente compreender. E diz assim: mantenham a sua vida livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca faltarei a você, não o abandonarei. Aí por esta razão, nós podemos declarar com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que pode me fazer o ser humano. Amém? Irmãos, olhando para esse texto, nós vamos perceber algo bem interessante, que o escritor ele está querendo passar para os irmãos hebreus, que era um aglomerado de pessoas que estavam em transição, e ele escreve essa carta. Não há menção de quem seja, a dedução que podia ser Paulo, mas a entender as escritas de Paulo, nada se parece com a carta aos Hebreus. Outros ousam em falar que foi Pedro, mas dado também as informações que nós temos como Pedro falava, e a pessoa é aquilo que ela é sempre, ela só melhora, ela não muda. Então a gente não consegue ver traços na escrita da carta aos Hebreus com Paulo, ou com Pedro, ou qualquer outra pessoa. Então não adianta nada a gente querer achar quem escreveu. Mas ele escreveu algo muito interessante, que ele está tentando traçar para a gente uma exortação, que eu e você, assim como os irmãos lá, não podia fazer separação. Não tinha como desconectar entre o que Deus disse e o que eu falo. Ele está fazendo essa ligação, porque Deus disse, aí no versículo 6, ele volta e diz, assim eu posso falar. Então, a minha voz, a voz que a minha fé precisa ter, é a minha voz, o meu tom, aquilo que eu falo. Porém, o que eu falo tem que estar dentro, enquadrado naquilo que Deus falou, e não naquilo que eu quero falar. Porque, ao contrário, Deus ele não tem compromisso com nenhuma palavra que você queira falar, porque você quer falar. Deus deixou claro em Jeremias, capítulo 1, versículo 3, que ele tem compromisso com a palavra dele, e não com a minha, ou melhor, com o meu entendimento de palavra. Não com aquilo que eu quero falar, mas aquilo que eu falar, oh glória. Se aquilo que eu declarar, aquilo que eu afirmar, aquilo que eu andar, for aquilo que Deus disse, aí Deus vai parar uma ideia minha. Opa, peraí, isso aqui foi eu que falei. Então, se eu falei, vai acontecer na vida de quem está declarando o que eu falei. E o que eu quero falar aqui, irmão, é que nós precisamos
ter este entendimento de que eu preciso declarar o que Deus disse e não o que a situação está me levando a viver. Porque se eu viver pela situação, e eu vou falar pela situação que está ao meu redor, eu não vivo a palavra de Deus. Mas se eu viver a palavra de Deus, a situação ao meu redor, glórias a Deus. É para você estar dando glórias agora, né? Porque se eu viver a palavra, a situação ao meu lado, ela vai ter que mudar, porque eu vivo a palavra de Deus. E nisso, irmãos, nós temos que olhar algumas coisas. Primeiro texto, Marcos capítulo 11, versículo 23. E olha só o que está escrito. Essa aqui é a parábola da montanha, certo? Do monte. Dá a entender que havia um monte na frente do caminho da pessoa. É uma palavra que Jesus está falando aqui. Então Jesus está dizendo, olha, existe um monte. Aí Jesus disse, não foi Pedro, não foi João, não foi Jackson, não foi outra pessoa. O texto começa logo dizendo, e lhes digo a verdade. É Jesus que está falando. Outra versão vai dizer, e Jesus disse. Isso aqui é muito interessante. Semana passada eu estava aqui estudando uma sabedoria do nosso irmão aqui, e eu estava conversando com ele sobre a diferença entre você colocar o nome da pessoa antes da ação. Existe uma diferença muito grande entre dizer o irmão João, ele advogou tal coisa, a pessoa já liga a profissão dele. Agora, se eu disser, olha, irmão João, ele faz advocacia, você vai ligar a profissão à pessoa. Então, quando eu pego e leio, e Jesus disse, aí o que ele diz? Qualquer um, não é só pastor, não é só ministro de louvor, não é só quem toca na igreja. Qualquer um, não importa a idade, não importa a altura, não importa a classe social, não importa a enfermidade, não importa a necessidade. Às vezes, mas se você disser, oh glória, ao monte que está no teu caminho, aí Jesus está dizendo, porque eu disse, você vai dizer, aí o texto afirma, o monte vai ter que dar um jeito, irmão. Vai ter que pedir Uber, vai ter que se esmiuçar todo, vai ter que suicidar, ele vai ter que sair, porque Jesus disse, eu digo, e o monte sai da minha frente. Irmão, isso aqui está na Bíblia, irmão. Não é eu que estou falando, eu só estou explicando o que o texto já está bem aqui na tua frente. Agora vamos para Lucas, capítulo 17, 6, por favor. Eu estou gostando, viu? Mozão, estou gostando do negócio aqui. Lucas 17 e 6. Jesus ele é confrontado a respeito de uma estrutura de fé. Aí o texto começa novamente a outras versões que vai dizer novamente que Jesus disse. Mas Jesus respondeu a ele falando do mesmo jeito, não tem fé. O versículo começa dizendo, e Jesus disse, se você tiver fé, isso aqui que mudou a minha vida. Isso aqui é o que você vai ouvir muito no Rema. É isso aqui. Se você tiver fé, aqui, esta versão, ela fala de tamanho, mas quando nós vamos averiguar os originais, Jesus não fala de tamanho, ele fala de qualidade. Embora a fé, ela é aumentada, então, na mesma proporção vai estar. Mas a qualidade, ela gera volume. A qualidade, ela gera volume. Há um ditado aí do meu país, do Le France, que as melhores fragrâncias estão nos menores frascos, né? Então, a qualidade, ela define o aumento, a aceleração que você vai ter. Jesus aqui não está falando só de tamanho, ele está falando de qualidade. Porque ele diz, olha, se você tiver fé do tamanho ou como de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Já viu como é tão pequeno? Há quem diga que é a unha menor dividida no meio e cortada mais no meio ainda, é o grão de mostarda. Só que esta semente, ela não tem a sua beleza na parte de cima. Ela não é da terra para cima. Eu nunca vi, mas dando ali uma googlada, você vai ver, não é uma árvore muito grande não, porque uma árvore pé de tomate. Para nós aqui, quem já conhece mais,
Só que a sua raiz, ela vai penetrando, andando para se fortalecer. Ela vive agarrada. E tudo que passa perto dela que é bom, ela se agarra, porque ela tem a consistência. E é nisso que Jesus está falando. Agarre a tua fé no que eu estou falando. E não no que a circunstância fala a você. A pessoa diz assim, olha, irmão, declare que você é próspero, é rico. Aí você vai na circunstância. A palavra do irmão é bonita, mas meu aplicativo aqui, minha circunstância está dizendo que eu estou devendo. Jesus não mandou você olhar a circunstância. Jesus só mandou você declarar o que ele falou. Porque o que ele falar para você é o que está na palavra de Deus. Vai alterar a circunstância que está envolvendo a tua vida. Esses dias não, uns meses atrás, eu estava com um perrengue, irmão. Mas sabe aquele perrengue apertado mesmo? E eu indo para o trabalho e ouvindo esta palavra. O pastor Isaías, da igreja Recife Norte, ele é um homem, ele tem um jeito de pregar que é bem diferente, bem bacana. E ele falando nessa questão, não permita que o envolto a sua vida afete a sua fé, mas deixe que a sua fé afete o que está em volta da sua vida. Eu peguei aquela palavra, eu disse a partir de hoje, eu não ligo para o que está ao redor de mim. Eu ligo para o que Deus está falando para mim. E o que Deus falar para mim, aí eu vou andando, eu vou seguindo, eu vou triunfando, porque eu sei, porque o que Deus falou para mim, cadê? Porque o que Deus falou para mim, eu vou declarando. Ah, eu não estou vendo, a árvore está pequena ainda aqui, mas a árvore não é para cima, a árvore é lá embaixo. Você vai se agarrando, você vai pegando, e eu não vou parar quando você não dá glória. Você vai pegando, você vai agarrando. Quando eu ver, já está cheio. Obrigado. Nossa, aí ele está dizendo, olha só, se tiver fé como o tamanho de mostarda, vocês poderão dizer à moreira, estamos novamente de frente a um obstáculo. E isso aqui foi o que me ajudou a vencer para esta palavra de fé. A mover da minha vida conceitos. Essa é a maior ferramenta que o diabo usa hoje para atrapalhar a tua vida. Para que você mesmo atrapalhe a sua vida. Porque o diabo hoje coloca conceitos. Talvez sim, talvez não. Quem aqui, em algum momento da sua vida, orou por alguma dor simples, dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga, dor no pé, deu aquela dedadazinha, aquele dedinho pequeno na parede, assim, você, meu Deus, tira essa dor e a dor passou. Quem já viveu essa experiência? Quem já foi curado porque você orou de alguma dor pequena? Vem aqui. Não, pelo amor de Deus, então nós temos que começar a orar mais, porque ou você está tendo uma qualidade de saúde que eu não estou tendo. Mas, se nesse momento você orou, Deus te ouviu, será que Deus é limitado a esta dor? Deus é limitado a esse problema? Não. Só que a gente tem na nossa cabeça a ideia de que para algumas coisas Deus pode. Para outras coisas, talvez Deus queira na minha vida. Efésios 1:3 diz assim, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção. Agora onde? Nas regiões celestiais. Escuta isso aqui. Lembra o exemplo da árvore, da semente, que ela vai se agarrando? A nossa bênção, ela não está nisso aqui. A nossa bênção está nas regiões celestiais. Porque as pessoas têm ideia assim, Deus me abençoou, então eu vou ter um carro novo. Amém. Mas vai cair assim? Não. Há um esforço seu. Se o céu é tomado por força, imagina um carro na tua vida. Você vai ter que romper coisas da sua cabeça e se agarrar à raiz da palavra de Deus.
Aí você vai começar, chega no canto da tua casa, pega a ideia que eu faço. O carro que eu quero, ele dá 4,20, então eu não quero que o pneu seja molhado, então a garagem tem que ser de pelo menos 3 metros de largura. O comprimento da garagem, eu não vou querer que o meu carro molhe, porque eu gosto de carro livre, então ele vai ter que ter pelo menos aí uns 5 a 6 metros. Por que eu estou fazendo? Sendo doido? Para muitos, é loucura. Mas Paulo vai dizer, Romanos capítulo 1, versículo 16, que para ele o Evangelho é poder de Deus. E poder não é só salvação. Porque salvação ela não engloba só eu ir para o céu. Salvação é salvar teu casamento. Salvação é salvar a vida do teu filho. Salvação é salvar o teu nome que está sujo. Salvação é salvar o teu coração que está em perdição. Salvação é salvar a tua vida, que você não pode nem fazer isso aqui, você pode nem pular, porque você está doente. Salvação é a cura liberada sobre a tua vida. A gente tem que desconstruir que as coisas de Deus é só uma área. Mas aquilo que Deus me abençoou não está aqui. Isso aqui eu acho muito bacana. Porque se eu quero um carro tem que estar na concessionária no mínimo. Ele tem que ser construído. Amém. O objeto. Mas a bênção não é o objeto. A bênção é aquele que te abençoou. O povo hebreu não foi abençoado porque tinha todos os dias comida, porque quando precisava andar no deserto uma nuvem, tinha uma proteção. Não, eles eram abençoados porque Deus estava com eles. Isso aqui eu acho muito bacana, porque quando Deus chamou Moisés, Deus chegou para esse Moisés, olha, diga ao povo que a farra acabou. Eu ouvi a oração de vocês. Então agora eu vou libertar o povo. Aí Moisés disse assim, mas Deus, ninguém te conhece, não tinha raiz, ouvi a história. E aí, eu vou chegar lá e só dizer, nós vamos sair, vamos pegar o bacon? Não. Aí Deus disse, Moisés, chega lá para o povo e diga assim, ó, diga o que eu disse. O eu sou foi o que te enviou. E essa palavra, o eu sou, é o mesmo de Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. A referência maior não é o eu sou, te enviou, aquele que mandou você. Não é o meu pastor. Não, está falando de cuidado, de suprir o que você precisa. Deus está dizendo a Moisés, diga ao povo, se precisar de comida, eu tenho restaurante para dar para você. Se precisar de carro, eu tenho concessionária para dar para você. Se precisar de alguma coisa, eu tenho climatizador no deserto para dar para você. Eu sei o que você precisar. E Salmo 23, o Senhor meu pastor. Qual é o dever do pastor? Cuidar. Você tinha um cajado com duas pontas diferentes. Uma para puxar, a outra para dar uma pancadazinha e quando a ovelha precisar. Por quê, irmão? O texto fala de pastor, porque havia um vale, e o pastor ele leva as ovelhas para um lugar limpo, em segurança e com água para que as ovelhas possam ficar calmas, para que elas produzam melhor lã. Em todas as vias, havia um vale que eles tinham que passar. E o salmista, no Salmo número 82, se não me engano, vai falar sobre o vale da morte. Então, quando ele cita sobre isso aí, e o Salmo 23 fala também do vale da sombra da morte, é passar por um negócio bem apertadinho. Aí sempre tem aquela ovelha mais soltinha, mais arretada. Aí o pastor ia lá com a ovelha, só aqui no meio da coxa, para ela voltar para o canto dela, porque todo mundo tem que andar igual. Todo mundo tem que andar igual. E todo mundo segue o pastor. O que o pastor fizer, eu faço junto, porque eu tenho que seguir a linha do meu pastor. Aí quando a gente olha para a figura de pastor, Deus, eu vou ter como Deus cuidando de mim. Meu filho, eu estou indo por aqui. Não, Deus chega, nem que seja numa pancadazinha. Porque entende, irmão? Deus é amor. Assim como justiça, Ele ensina também. O ensinamento de Deus é mais amável do que o ensinamento do mundo. E é isso que Deus está tratando conosco hoje. Sobre aprender a depender dEle. O que nós estamos hoje aqui vivendo, usando a nossa voz, para declararmos sobre aquilo que Deus está nos ajudando. Deus ele tem projetos especiais para as nossas vidas.
Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Agora eu preciso me submeter ao que Deus tem para a minha vida. Aí eu te faço uma pergunta hoje. Você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Porque seguir a vontade de Deus, por vezes, vai ter que mudar o teu plano todinho. Vai ter que ir por outra orientação. Porque quantas vezes a gente quer falar como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na hora que Deus diz, olha, você vai fazer tal coisa, aí você diz, não, Senhor, não é assim. Eu tenho um projeto para a minha vida. Eu estou aqui hoje porque eu me submeti à visão da palavra de Deus. Nossos pastores estão aqui hoje porque eles se submeteram a esta visão. E você só vai ser abençoado se você se submeter a esta visão. Diga glórias a Deus. Irmão, está na hora de a gente tomar um posicionamento de que nós somos e de como nós vivemos. Quarta-feira, nós estamos no nosso culto e o irmão Isaú, ele nos conduziu a um momento de fé. Nós colocamos as nossas mãos sobre as paredes da igreja e nós começamos a declarar, porque aquela obra em Castanhal não é do pastor Tomás, não é minha, esta obra é do Senhor Jesus. E nós começamos a declarar as coisas acontecendo no âmbito espiritual e vindo para o material da nossa vida. Sabe o que é isso? Por vezes a gente, isso é coisa de doido, colocar a mão na parede e começar a orar, ar-condicionado aqui, um telão ali. Isso é coisa de doido. Para quem não tem fé. Para quem tem fé, já é furando o lugar aonde vai ficar a estrutura que a gente vai colocar na parede. Sabe por quê, irmão? Porque Deus me garantiu que se eu obedecer à vontade dEle, obedecer a sua palavra, eu vou poder usufruir o melhor dessa terra. Eu estou pingando aqui igual sovaco de aleijado, irmão. Porque me falta ainda aqui ar-condicionado. Mas é o ar-condicionado que falta? Não, falta a minha fé em estar em ação. Falta a minha boca começar a dizer a minha fé. Eu quero ar-condicionado. Está faltando o quê, irmão? Eu usar a minha voz e começar a dizer, eu quero umas cadeiras acolchoadas aqui. Eu não sento na de plástico. Eu quero acolchoada aqui, então eu passo a partir de hoje a declarar mais cadeiras acolchoadas na minha igreja. A minha fé precisa começar a ouvir a minha voz. Eu não aceito uma banquinha ali, as irmãs e os irmãos vendendo ali. Sabe o que a minha fé declara? O que eu falo com a minha fé? Receba essa palavra. A nossa lanchonete aqui dentro. Bem bonitinho. Cadeiras organizadas, bonitinha, para você sentar, gastar R$100, R$150 e não vai te faltar nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tem que começar a falar e a nossa fé precisa ouvir a nossa voz. Aí eu te pergunto, está disposto a usar a voz hoje? Está disposto? Está disposto? Está gravando? Está disposto? Porque nós precisamos, irmão, a começar a usar a nossa voz. Está disposto, irmão João, a usar a voz? E quando eu falo, não é porque o senhor falou não, me perdoe. O quarto lá é meu, viu? Mesmo se eu não deixar, eu vou invadir a casa. A gente precisa, irmão, a deixar de usar o comum. A pessoa diz assim, recebe, crê, amém. Porque amém, assim seja. Porque assim seja. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém. Não, irmão, não é assim não. A gente vai começar a falar. Como é seu nome? Seu nome? É você, você. A pessoa sempre olha pro lado, é isso. Como é seu nome? Isso. Wendel. Está disposto a falar hoje, Wendel? Está disposto? Ó, já foi no meio. Como é o nome da irmã lá no fundo? Hã? Avani? A irmã está disposta? Amém. Tanto faz. Mas a montanha está na tua frente. A árvore está na tua frente. Depois de lá, está o que você está querendo. Hoje todo mundo é diagnosticado com TDAH. Todo mundo que é um pouco mais alegre, imperativo, é autista ou qualquer coisa assim. As pessoas querem dar nome para qualquer coisa. Mas eu não vivo por nome. Eu vivo pelo que a palavra de Deus fala. Eu hoje, irmão, eu só sei chamar irmão grandão. Eu já tinha um Brenner. Era para mim estar quase que aleijado. Hoje é para mim estar em cadeira quase que de roda praticamente. Minha coluna começou a travar. E eu ia para as aulas do Rema desse jeito. A minha esposa está aqui.
A mulher mais bonita dessa igreja. Quantas vezes a gente entrou na sala de rema desse jeito praticamente? Irmão, e eu vivi isso vários meses. Chegava em casa, haja cabo de vassoura para alongar, fazia aqui, fazia ali, ia lá, ia cá. Melhor, quando eu ia, eu não voltava porque já não permitia mais. Ao passo que doía, irmão, isso aqui. A parte de trás doía. E eu gosto muito de jogar bola. Muito mesmo. E já estava me impedindo a jogar bola. E um dia a gente estava na sala do Rema, sobre a matéria do Espírito Santo, o pastor Maneco ministrando, e o pastor Maneco, que ele vai vir aqui com a gente, você vai ver, irmão. E ele começou a dizer assim, vamos fluir em línguas estranhas. A sala estava assim, ó. E ele começou, eu batizado no Espírito Santo, nunca entendi que eu poderia falar em línguas estranhas a qualquer hora. Uma vez um camarada me perguntou, você batizado no Espírito Santo? Eu falei para mim, eu disse, não pode não, é pecado. Tem que sentir um negócio aqui. Só que nesse dia ele falou, só flua. Aí ele pegou e pediu para a gente ficar de pé. Aí fica de pé, isso, fica de pé. Aí você não vai ver, só quem ficar do lado. Fica aí, não olhe para trás não. Era uma palavra com o Marcelo. Isso. Eu estava aqui na última linha, e o pastor começou a ministrar em línguas. Aí alguém começou a dizer aleluia. Alguém começou a dizer glórias a Deus. Alguém começou a fluir em línguas estranhas também. E começou a ser tomado aquele ambiente. Aí eu quero que você veja. Eu estava com as mãos na cadeira assim, ó. E ele começou a dizer, diga à montanha e saia. E a minha montanha era qual? A coluna. E eu comecei, e eu começando aqui, aí aquele negócio, se você começar, meu irmão, o Espírito Santo começa a jogar carvão, começa a esquentar o negócio dentro de você. Porque ao contrário, você não precisa sentir para falar. Agora você falando, você vai começar a sentir algo diferente. E eu comecei aqui a línguas estranhas, e quem já percebeu, já viu que eu só sei adorar assim, ó. Aí eu comecei a sentir, a amortecer todo o joelho, a ficar melhor, a ficar mais flexível, e eu cara mais aí eu comecei a levantar minha perna, aí eu comecei a me movimentar assim pro lado, depois que o negócio invadiu aquela sala, aí eu já estava assim, pulando, glorificando. Por quê, irmão? A gente começou a fluir nisso. Terminando a aula, eu peguei meu livro e saí andando, conversando com o irmão que estava do meu lado. Tem um degrauzinho assim, no que eu passo o degrau. Eu olhei para trás, eu entrei com uma dor aqui. O irmão, o que foi? Eu estava com uma dor nas costas. Não estava nem conseguindo andar. Ele disse, você declarou que você está curado. Sabe, desde esse dia, eu sempre esqueço o seu nome. Irmão Geraldo. Heraldo. Olha, não quero confusão, não. Irmão Heraldo, desde esse dia, irmão Heraldo, coisa que eu não podia fazer, como isso aqui, e voltar. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso aqui, ó. Eu não fazia outras coisas, porque aí eu tô com medo de não voltar. Mas tinha movimento que eu não executava. Tocar uma bola, meu filho gosta de bola, eu não podia mais brincar bola com ele. E é isso que o diabo quer que você viva. Uma vida limitada. Mas não é isso que Deus quer na tua vida. Deus quer que você viva uma vida de rompimento. Deus quer que você viva uma vida de dispor qualquer montanha que estiver na sua frente. Eu declaro a gente vivendo um período, uma nova estação de prosperidade. Não tendo mais falta, mas tendo em abundância. Aleluia. O escritor, se eu ouvi direito, é Martin Hicks. Ele fala sobre esse livro, O Espírito da Fé.
Se eu não disser, ou se Jesus não disse, Jesus disse para falarmos, ou melhor, Jesus não disse para falarmos a Deus sobre o nosso problema. Quem tem problema aqui, irmão? Quem tem? Todo mundo tem. Até no junho, homem abençoado, bonito, essa barba aí que eu queria ter essa barba, mas a minha esposa não deixa. Tem problema. Todo mundo aqui tem problema. Mas Deus não disse para eu falar para Deus o meu problema. Ele já sabe de tudo. Não adianta você chegar para Deus e falar, Deus, o senhor tem um café com farinha para comer. O senhor disse que eu ia comer o melhor dessa terra. Deus não está falando para você falar para ele. Ele já sabe. Ele sabe até quantos cabelos há na tua cabeça. Quanto mais os teus problemas. Deus sabe tudo. Mas Jesus disse, diga ao teu problema o glória. Fale ao teu problema. Tem um problema que era um problema há muitos anos atrás, que o aposentador ele tinha esse gesto. Eu vou falar porque muitos irmãos das antigas vão se lembrar. Mas você precisa começar a falar para o teu problema. Quem você é em Cristo. Eu não desfiguro qualquer assistência humana, médica, psicológica, psiquiatra, advogado, nada, pedreiro, nada. Mas primeiro eu consulto a Deus. Porque se Deus projetou esse mundo, o que é os meus problemas para Deus resolver? Me ajudar. Então primeiro eu consulto a Ele. Já disse isso aqui, se dependesse de mim, não existia farmácia. Eu detesto remédio. Quer me dar um remédio, me dá um mastruz. É o melhor remédio que eu acho. Eu tomo mastruz que ambos 10. Por quê, irmão? Primeiro eu consulto a Deus. Se Deus permitir, eu vou para que uma pessoa me ajude, me auxilie naquilo. Mas quem vai resolver para mim é a minha fé. Porque se eu não tiver fé, você pode estar com o melhor especialista do teu lado te falando. Vai entrar aqui e sair por aqui. Mas se você tiver fé, uma voz para falar a fé, e é o teu problema, as pessoas nem vão ver os teus problemas, vão ver só os milagres acontecendo na tua vida. Eu vim hoje disposto a te inspirar a viver uma vida de fé. Não vai ser amanhã já vai estar tudo resolvido? Não. Mas hoje começa uma nova estação na nossa vida. Nós vamos começar a declarar que está na palavra de Deus. Pega esses aplicativos de Bíblia, que tem os versículos diários, e o versículo que aparecer começa a declarar. Mesmo que diga assim, o teu tempo é curto, eu só te dou mais 15 anos. Declare. Amém. Mas eu vou viver 15 anos com intensidade também. Eu só tenho um final de semana, meu irmão, então eu vou fazer tudo aqui que eu posso. Aprenda a usar a palavra ao teu favor. Aprenda a pegar a palavra de Deus e a declarar para você. Porque como escritor, ele continua dizendo, afinal, a montanha e a moeira, é ela que está no teu caminho, não é Deus. Deus, pelo contrário, ele está te ajudando no caminho. Aí ele diz, é ela que está atrapalhando você viver uma vida de bênção sobrenatural. E você precisa sair daqui hoje dizendo, a partir de hoje, esta montanha e esta moeira vai sair da minha frente. E como é que as coisas acontecem quando eu começo a encarar? Vem aqui, irmão Brenner. Disse? Vem aqui, irmão Brenner, por favor. Esses assim, ó, de sorrir, mas são mais bravos que esses. Ele está na minha frente. Eu preciso passar. Só um exemplo. Sai da minha frente. Ele pode voltar? Não tem problema. Sai da minha frente. É mais forte do que eu? A minha fé é mais forte do que eu. Sai da minha frente. Continuou? Sai da minha frente. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou jogando o problema para a minha frente. Eu estudei demais esses dias sobre essa questão. Por que eu não vi isso? Volte. Jesus disse, não é que o problema vai para a tua frente. Jesus está dizendo o problema, ele tem que sair da tua frente. Volta para cá. Eita, agora eu falei bravo demais, entendeu? Quando eu estou na unção, irmão. Não fique jogando o teu problema para lá. Porque se você jogar para lá, 10 anos, 30 anos, ele vai continuar na tua frente. Mas ele está dizendo, pega esse problema e joga pro lado. E avança, anda, corra, caminhe. Obrigado. Depois eu ver se eu pagar o meu lanche. Irmão, a gente tem que começar a entender a palavra. Tem que começar a usar a palavra a nosso favor. Está lembrado da mulher do fluxo de sangue? Estou no meu horário. A mulher do fluxo de sangue,
Tá lembrado? Bem, ela tinha um problema há 12 anos. Tentou todas as maneiras, uma mulher muito rica, que ficou pobre por causa do seu problema. E tem questões na nossa vida que faz a retroceder a nossa vida e não avançar a nossa vida. Porque a gente continua com o problema. Ela 12 anos. Aí, irmão, já é um casamento. Já é uma amizade aí. Ligue-se. Mas, em algum momento da vida dela, põe para mim, por favor, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Leiam para mim esse versículo, por favor. Leia todo mundo. 1, 2, 3. Amém? Aonde é que está a cura? Aonde é que está a cura? Na ponta das asas. Em algum momento da vida dela, ela ouviu essa palavra. Em algum momento da vida dela, ela ouviu essa explicação. Aí é muito bacana, irmão. Venha, minha filha. Oxê. Aqui é com os outros. Isso, não, vou não. Está aqui a figura de Jesus. O texto diz que havia uma multidão que empurrava e tudo mais, e pressionava. Mas ela lembrou da palavra, irmão Eric Moisal. Ô, Maneco. Uau. Se eu tocar na ponta, porque a palavra está dizendo, se eu tocar na ponta, os meus problemas vão ser resolvidos. Então ela sabia onde estava o lugar. Ela não queria pegar no ombro, ela não queria no cabelo, ela não queria no pé. Ela sabia que pela palavra o milagre estava na ponta das suas asas. Obrigado. Não, quando a gente começa a entender a palavra, a gente entende onde a gente vai. Porque existem mecanismos corretos para você agir. Existem meios que Deus deixou para você andar. Mas se você andar na palavra, o milagre vai acontecer. Kennedy Hagin, ele diz uma coisa interessante. Quando você diz constantemente com a boca, porque se não for com a boca não é dizer, é sinalizar. A pessoa pergunta assim, tá bom? Você diz assim, você não disse, você sinalizou. Aí quer dizer, se você disser com a tua boca constantemente, eu creio que recebi a cura, ou eu creio que recebi as minhas necessidades financeiras supridas, aí ele diz, depois de citar os versículos que dão suporte ao que você falar, essas afirmações, então a fé libera, ou melhor, é liberada para gerar poder sobre o que você está declarando. E se você ainda não sabe quem é aquele Hagin, dá uma lida sobre a vida dele. Um homem acamado, pronto para morrer. Um homem que pregava, devendo a todo mundo, não tinha nem dinheiro para pagar a casa, mas saía pregando bênção e vitória sobre a vida dos irmãos. E esse homem, que vivia uma vida de pobreza, por um tempo, começou a declarar e escreveu um livro sobre finanças e sobre cura. Sabe por quê, irmão? O problema na nossa vida é momentâneo se a gente quiser. Se você quiser viver com o seu problema, é a sua liberdade. Mas se você quiser hoje sair, que esse problema saia da sua frente e você avance, você já tem hoje o segredo. Declarar a palavra de Deus. Declarar todos os dias. Está lembrado? Gênesis capítulo 1, versículo 3. E Jesus disse, haja luz e houve. Deus disse, meu Deus. Deus disse e houve, aconteceu. Aqui é a criação. Vai criar, trazer a existência. Porque existem coisas que é para a solução e existem coisas que é para a criação. Só que aí, hoje nós temos algo chamado como o átomo, que é a menor molécula, até então reconhecida no mundo. Só que descobriram, através de um acidente em 1984, nos Estados Unidos, na mesma máquina que produz as moléculas do átomo, descobriram uma partícula de uma molécula, que é chamada Higgs. Higgs? Não, qual não foi que eu falei naquele dia? Eu não anotei. Higgs. Que é algo 10.000 vezes menor que uma molécula de um átomo, que só foi percebido por causa da vibração de som. E pela vibração do som se produz essa molécula, e produz o átomo, e produz tudo quanto está aqui na nossa frente. Já em Gênesis 3, Deus, meu Deus, o que Jesus está fazendo em Gênesis? Ele estava lá.
Calma, vão me bater, não. Não estou com heresia aqui, não. Já em Gênesis, Deus já estava dizendo, fale. E a vibração vai começar a trazer a existência que você está falando. Porque sem microfone, sem som, você pode até ouvir minha voz, mas não com qualidade. Mas a minha voz produz conceitos na tua cabeça. A minha voz produz algo na tua vida. Porque quando eu falo, eu estou gerando. Eu estou produzindo coisas na minha vida. E como Kennedy Reagan, se eu ficar todos os dias, contas pagas, dinheiro sobrando, corpos sarados, novinho, eu sou uma bênção, vai acontecer todos os dias na tua vida. Você vai declarando, vai declarando, vai declarando, e vai andando, e vai dizendo a palavra. O que está na palavra vai acontecer na tua vida. Pega a palavra e repita os versículos da Bíblia. Não, isso é confissão positiva. Não. Isso aqui é a palavra de Deus. Você começa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Estou ensinando o que eu faço. Eu fico, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor carregou todos os meus pecados em seu corpo lá na cruz do Calvário. Eu te agradeço, meu Deus. A fim de que morresse eu para o pecado. O pecado agora não me domina mais. O pecado agora não me seduz mais. Para que eu vivesse na justiça do Senhor. Por causa das tuas pisaduras. Porque onde o Senhor pisou, a cura, eu piso lá. É assim que se declara a palavra. Eu posso pegar a palavra, como em Josué capítulo 24, versículo 15, e dizer, Deus, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, não sei. Mas eu vou declarar como Josué. Eu e minha casa. Meu filho pode até ter afastado. Mas em minha casa, vamos servir o teu santo nome. E eu não abro mão. Isso é declarar a palavra. Declarar a palavra é pegar Josué capítulo 1, versículo 8, dizendo, Deus, muito obrigado porque o Senhor disse a Josué e eu pego para mim. Eu tenho que ler a tua palavra todos os dias. Eu tenho que meditar na tua palavra para que eu tenha a certeza de que tu vai cumprir e que eu vou cumprir o que está escrito nela. Então eu terei uma vida de prosperidade porque a tua palavra me garante. Sabe o que é declarar a palavra? É pegar Jeremias capítulo 28, glória. Capítulo 28, versículo, olha, capítulo 28, do 1 ao 8, que diz assim. Aí eu pego, coloco eu. Pois se eu obedecer tudo ao meu Deus e cumprir fielmente o que ele tem me mandado, então ele vai me colocar acima, glória. E quando eu pego isso aqui, mano, eu já me vejo subindo, irmão. Eu já me vejo lá em cima, é lá. Só para os grandão, só irmão Eric, de gravata e tudo mais, irmão Jaú, só os grandão, só o bichão, só o gigão, eu só me vejo aí, irmão. Aí eu continuo, se obedecer ao Senhor, aí eu fico assim, eu recebo, aí seguinte bênção, isso está na Bíblia. Eu esqueci um monte de homem, me perdoe, irmão, é isso acima da média. Ele diz assim, e se eu obedecer, aí então eu digo, a minha cidade, qual é a tua cidade? 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 Que cidade é essa? Que cidade é essa? Que cidade é essa? Qual é a tua cidade? Então a Bíblia diz, a tua cidade, ela será abençoada. Só que ele promete para o campo. E o que é o campo hoje? Se você planta mandioca, é o teu campo. Mas se você é um gestor, é o teu campo. Se você é uma dona de casa, é o teu campo. Se você é advogado, é o teu campo. Se você é pastor, é o teu campo. Se você é músico, é o teu campo. Se você é dele, é o teu campo. E a Bíblia diz, o teu campo vai ser abençoado também. Aí a Bíblia continua dizendo, glória, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas. Aí eu sempre tenho o hábito de chegar para os meus filhos, quando eles estão dormindo, eu começo a declarar que os meus filhos vão ser. E eu não digo profissão, porque isso aí é deles. Mas eu não abro mão que os meus filhos vão ser abençoados. Porque eu planto para que os meus filhos colham grandes frutos nessa terra. Então eu declaro constantemente que o que eu recebo e os meus filhos são abençoados.
A cria do seu gado e seu rebanho será abençoado. Seus cestos de frutas e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que eu for, e em tudo que fizer, eu vou ser abençoado. E o lugar onde eu pisar meu pé também vai ser abençoado. O Senhor vai derrotar todos os meus inimigos que eu nem vejo, não me interessa se gosta de mim ou não. Para mim, é tudo paz de Deus, paz do Senhor, vai na paz, Deus te abençoe. Porque Deus me abençoará nessa terra que Ele me deu. E eu continuo. E todas essas bênçãos, elas vão ter que vir a mim. E é isso que nós temos que começar a declarar. A cura tem que vir até você. O recurso tem que vir bater na tua porta. A paz tem que reinar na tua vida. A mente sua tem que estar em paz, pedindo para que Cristo habite na tua mente. Eu tenho o hábito de chegar em casa e eu fico assim, ó. Às vezes você me vê fazendo isso aqui. Eu, na fé, estou trazendo aquilo que eu quero. Agora fica de pé, por favor. Michel, louvor, por favor. Filipenses capítulo 4, 6 e 7 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Não se preocupa não. Fique relax, fique igual foi Monte João, só vive rindo. Essa mulher não tem um problema na vida. Graças a Deus por isso. Ele não tem que andar preocupado não, irmão. Nossa cabeça tem que cair por natureza. Ou porque eu não cuido. Mas por preocupação, não. Preocupação, não. Eu não perco um filho de sono por preocupação, irmão. A preocupação tem que se preocupar comigo. Eu não vou nem para ela. Em vez disso, olha aqui o que a Bíblia diz. Olhe a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez. Eu já fiz coisa na sua vida hoje, irmão? Eu já fiz. Você comeu, tomou café, se alimentou. Irmão, Deus já fez muita coisa na tua vida. Só de você chegar aqui hoje com saúde, já é bênção de Deus na tua vida. Aí o texto vai começar dizendo, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é isso? Mas você não tem condição de ter uma casa dessa. Mas menino, tá bem roubando. Bater esse carro aí, tá mentindo o braço. Por que você não vai entender? Porque quem vive na dimensão de Deus, irmão, vive de coisa sobrenatural. Vive de coisa magnífica. Então nós vamos começar a experimentar, a tomar posse. Quem toca essa noite tomar posse daquilo que está no espiritual?